Boa noite a todos. Hoje estaremos falando dos efeitos da pandemia nas famílias e como ficarão doravante as famílias. Eu gostaria, antes de ler um trecho da Gênese, onde Allan Kardec escreve o seguinte: mas uma mudança tão radical como a que se está elaborando não pode realizar-se sem comoções. Há, inevitavelmente, luta de ideias. Desse conflito, forçosamente se originarão passageiras perturbações, até que o terreno se ache aplanado e restabelecido o equilíbrio. É, pois, da luta das ideias que surgirão os graves acontecimentos preditos, e não de cataclismos ou catástrofes puramente materiais. Os cataclismos gerais foram consequência do estado de formação da Terra. Hoje, não são mais as estranhas do planeta que se agitam, são as da humanidade. Então, Allan Kardec, ele como um sábio, um grande estudioso, psicólogo, ele está dizendo que a comoção não é mais geográfica, física. Ela é uma questão de ideias e vai abalar não o planeta físico, mas o planeta espiritual, a humanidade. E como é essa humanidade? Vamos pensar um pouquinho nas aquisições dessa humanidade. Como que essa humanidade vai adquirindo experiências, como que ela vai acumulando aprendizado, aproveitando passagens como essa que estamos agora. O espírito humano é um espírito que tem uma capacidade muito grande de herança. Ele vai herdando no decorrer das vivências, no decorrer do aprendizado dele, heranças que se transformam em hábitos. Ele vai herdando as situações, os aprendizados, herdando, ele vai para frente, para a encarnação seguinte, ele leva o que ele herdou na atual ou na anterior, e assim nós vamos acumulando conhecimento, aprendizado, experiência. Se nós não herdássemos, nós não teríamos como sair das cavernas e evoluir. Essa herança que se torna hábito, ela é muito discutida nas obras do Dr. André Luiz. Eu vou passar um trecho da mentora Joana de Ângeles no livro Vidas Vazias, em que ela escreve junto com o Divaldo. Ela diz o seguinte: enquanto herança de caminhos tortuosos do passado, figurando com efeito de hábitos, entre os mais danosos que insistem em permanecer, o egoísmo torna-se comandante em chefe das imperfeições morais pelo tormento de acreditar-se merecedor de todas as deferências e considerações. Herança perversa do período egocêntrico, quando se acreditava ser a razão pelo qual o sol brilhava. Ele está presente na maioria das decisões e das tentativas de crescimento intelecto-moral. Faz-se indispensável, portanto, que haja uma conscientização lúcida e firme de trabalhar-se mental e emocionalmente para derrocá-lo, ampliando os horizontes felizes da fraternidade, mediante o reconhecimento de quanto é necessária a convivência em grupo, e quão feliz é todo aquele que sabe conviver e repartir
alegria com o seu próximo. Então, esse é o aprendizado que nós temos nessa pandemia, principalmente dentro do nosso grupo familiar, que é exatamente isso. Quão feliz é todo aquele que sabe viver com, que é viver é fácil, viver com complica um pouco, conviver e repartir alegria com o seu próximo. E a mentora Joana de Ângeles, ela está falando dessa herança que nós temos do passado, que é o egoísmo, onde nós achávamos que éramos o maioral no planeta, que o sol nascia só para a gente, e a gente ia destruindo todas as coisas e não percebemos que tudo que nós fazemos traz consequência. No livro Kardec e Darwin, um diálogo possível, a estudiosa do assunto da genética, ela traz para nós uma informação já dada pelo Dr. André Luiz, na sua extensa obra, de que qualquer pensamento nosso, qualquer sentimento, qualquer situação rearranja toda a nossa genética, rearranja todos os genes, a ordem e o espaço dos cromossomos, e a partir daí nós herdamos isso como herança. Nós nos renovamos e nos transformamos através de passagens que vão modificando a nossa herança. E ela cita o Dr. André Luiz, dizendo da repercussão disso na herança do perispírito. No arranjo genético do perispírito, quando o Dr. André Luiz ele coloca para a gente o perispírito como um pendrive, em que o espírito instala no corpo que ele está recebendo. E essa herança se sobrepõe à herança dada por papai e mamãe, complementa, mistura, rearranja, e assim nós formamos o nosso instrumento de experiência, o nosso corpo físico, o nosso veículo. E nós precisamos pensar um pouquinho agora. O que rearranjo a epidemia trouxe para cada um de nós? Quando ela fez um trabalho de enclausuramento, onde nós tivemos que ficar guardados dentro dos lares, que arranjo nós tínhamos geneticamente, espiritualmente? Como estávamos? E percebemos e que não estávamos num grau tão alto, onde seríamos inalcançáveis pelas questões da natureza. Mas foi mostrado para nós que nós não estamos acima da lei da natureza, e não estamos acima da lei, não estamos acima da lei divina. Então a pandemia, ela vem e traz um novo arranjo para a gente. Novas informações, novas situações que vão transformando genes, que vão transformando a nossa genética, a nossa parte funcional. E nessa parte funcional está o intelecto moral, como nos ensina a mentora Joana de Ângeles. Então há uma necessidade de ouvirmos os psicólogos nos dizendo que nós precisamos tomar consciência, que cada vez que nós vamos ampliando a nossa consciência, nós vamos percebendo esses fatores de dentro da gente, internos, porque nós olhamos muito para fora. Lógico, os nossos olhos são na frente, não temos olhos para dentro. Mas os olhos de dentro são os olhos da alma que se modifica a cada experiência. E passamos uma experiência longa, uma experiência difícil, uma experiência que levou alguns corpos
que libertou milhares de espíritos. E como foram eles libertados? E como estão os lares em que os parentes, os amados, tiveram que voltar para casa pelo Covid? Como que nós trabalhamos como resultado dessa pandemia na nossa vida o luto? Nós teremos após a pandemia ou ainda durante o enlutamento familiar, o enlutamento das pessoas que nós sabemos que é a mais triste das experiências humanas, o luto, a morte, porque muitos ainda creem na morte. E o Espiritismo se apresenta nesse momento como uma tomada de consciência, dizendo: olha, não morreu, ninguém morreu, nos transformamos, adquirimos uma experiência genética, um rearranjo na nossa vida para melhor. Uma experiência muito grande, uma experiência muito boa, um momento muito rico para a humanidade nesse arranjo constante. Porque o egoísmo, na palavra da mentora Joana de Ângeles, não deixa ver o outro. Não permite que nós vejamos o outro, e essa é a nossa maior doença. Eu tive um paciente jovem, já havia se casado há pouco tempo e estava recebendo uma pressão da esposa, porque ele jogava futebol 3 vezes por semana. E ele casou e não percebeu que era momento de parar. E ele me disse assim: mas eu não aguento mais. Tá bom, você não aguenta mais? Eu imaginei 20 anos de casado, 25, 30. Perguntei para ele: quanto tempo? 3 anos. Os psicólogos dizem que a lua de mel é 5. Então eu disse para ele: na lua de mel você já cansou. E sabe por quê que você cansou? Porque você não entendeu, não enxergou que tem um outro na tua vida. Você não está só. E ele ficou pensando, e eu disse para ele: joga a bola uma vez por semana. Tem um outro te querendo, te vendo. E eu vejo que para que nós pudéssemos enxergar o outro, porque não enxergávamos. Trabalhávamos demais, ficávamos tempo demais na televisão, tempo demais na tecnologia, e não enxergávamos que tem um outro conosco. A tendência, porque a humanidade vive de tendência, e o Espiritismo é uma ciência, então ele sempre está trabalhando no vamos observar, pode ser, vamos ver, vamos experimentar. E há uma tendência grande dentro do rearranjo genético que foi feito em nós pela pandemia, de nós podermos enxergar o outro. Porque nós tivemos que enxergar o outro, o médico que nos atendeu, a enfermagem, toda a equipe, tudo o que aconteceu, as tomadas de decisões, esses célebres cientistas no encontro da vacina, no trabalho rápido, dedicado. E o que nós vamos fazer com essa herança? Vamos pensar um pouquinho. Como estamos? Como nos rearranjamos? Como estamos durante e como vamos sair nesse rearranjo genético? Porque nós estamos modificados. Sim, o vírus modificou muita coisa. O nosso desejo, o nosso pensamento, o nosso mental modificou. Porque a escritora, quando ela traz essa mensagem de que qualquer pensamento
qualquer desajuste emocional, há um rearranjo genético. O doutor André Luiz fala bastante sobre isso também na obra dele, maravilhosa. Se nós, nessa passagem nossa aqui, nós tivéssemos lido só a coleção do Dr. André Luiz, já estava demais de ótimo. E precisamos lê-la, porque vamos chegar lá e vão nos perguntar se nós lemos. Não lemos, então volta. Vai lá, porque lá foi escrito para você. Vamos prestar um pouco mais de atenção nessa movimentação toda de uma série de atividades e de fenômenos estão acontecendo à nossa volta. E existe uma possibilidade muito grande que nós não estamos percebendo. Como Heródoto nos diz, que uma pessoa não mergulha 2 vezes no mesmo rio. E nós ficamos imaginando essa fala, pensando nessa fala. Meu Deus, nós já tivemos algumas pestes no mundo. Já passamos por várias. Aprendemos. Aprendemos o que com esta? Porque a espanhola, a bubônica, aquelas outras questões que nós já tivemos da humanidade, me parece que não, porque nós estamos repetindo. Por que nós repetimos tanto as coisas? Porque é que a Espanha liberou os seus doentes lá na gripe espanhola, porque achou que estava passado e depois liberou o pessoal e voltou, e foi uma matança. Nós temos um estudo hoje que na Europa até fevereiro 500.000 pessoas morrerão ainda da Covid. O mundo não é feito de coincidências. O Dr. Jung, ele diz que não tem coincidência. Tem desatenção, como diz o Dr. André Luiz. É uma sincronicidade que se repete. E nesse sincronismo, eu vejo que liberaram os estádios de futebol, por exemplo, às vésperas do finados. Vamos pensar um pouquinho nessas atitudes que modificam a nossa genética, que nos modificam tanto, mas nós não temos atenção para isso. Não temos atenção para a espiritualidade, para a transformação nossa, espíritos, através do tempo, através das experiências. Precisamos reunirmos-nos em família agora, na tomada de consciência do enlutamento. Precisamos, dentro das casas espíritas, onde nós temos a maior condição de fazer isso, trabalhar o enlutamento. Estar atento um pouco mais a isso, porque teremos, sim, famílias enlutadas, talvez milhares, e precisamos estarmos prontos, preparados, pensar sobre essa questão de que nós vamos trabalhar o Evangelho no lar enlutado. Nós, como ciência, vamos trabalhar sempre com possibilidade. E a possibilidade de minorar isso, porque a dor do luto é muito difícil. A perda, porque ainda somos donos, proprietários. Não somos, como Kardec ensina, usuários. Uma pessoa, uma vez, falou assim, o meu ex. E eu disse para ela, puxa vida, você já separou? Já terminou? Já? Então, mas ele é seu ainda? O pronome possessivo, ele ainda é muito usado pela gente. E nós precisamos perceber que todos estamos a caminho da luz, como ensina Emmanuel,
Que livro fantástico é esse? A caminho da luz. Estamos a caminho da luz, todos, de qualquer forma. Fazendo a vacina, indo contra a vacina e dando um remédio aqui, outro ali, mas estamos todos a caminho da luz. A diferença é que alguns vão por meios mais rápidos e outros se demoram um pouquinho ainda para entender, são meio tardos de entendimento. Então, a minha fala de hoje é: nós podemos estar prestando atenção um pouco. André Luiz, ele diz isso quando ele vem na Terra e o mentor que está com ele, o Espírito, ele diz: olha, André, como esse povo é desatento. Precisamos dobrar a nossa atenção em nós mesmos. Como estamos? Como foi o nosso rearranjo? O que será que eu posso fazer de melhor doravante? Tomar consciência do momento, para que foi autorizado nós passarmos por essa expiação, por essa prova. Nós estamos num planeta de prova e expiação. Então, grande parte do nosso processo espiritual, daquilo que nós traçamos para a nossa vida, que nem sempre nós traçamos. Sentamos ao lado de um desenhista, desenhamos o nosso corpo e escrevemos as nossas experiências. Nem sempre. O que nós estamos fazendo hoje está escrevendo a próxima encarnação. O arranjo genético que eu estou fazendo em mim já está me preparando geneticamente para a próxima encarnação. E se eu morrer infartado, o gene do infarto vai estar ativado e eu vou levar isso lá para frente. E vou modificar isso com as minhas atitudes, com todo o bem que eu consigo fazer dentro daquilo que o Mestre Jesus indica. Porque o Mestre Jesus, ele diz que se um grão de milho não cair no chão e não apodrecer, não nasce um novo pé de milho. Olha, morte e renascimento. Morte e renascimento. É o processo de Jesus. É o processo que ele usa como grande médico, como grande conhecedor da alma humana. E nós agora podemos avaliar um pouco mais como estamos. Perceber. A água passou, o rio passou. Quem pulou? Não pulou? Foi-se. Vamos prestar atenção um pouco. Por que o grande médico das almas nos autorizou essa passagem? Vamos pensar um pouquinho na programação. Os budistas dizem assim: você quer saber o que você foi na outra encarnação? Olha o que você está sendo agora. Você quer saber o que você vai ser na próxima encarnação? Olha o que você está fazendo agora. Então, em termos de grupamento, onde nós vamos abrir mão do meu, do eu, nós teremos, lógico, algumas modificações por aqueles que prestaram atenção no significado desse processo que foi autorizado. Como nós vamos olhar os nossos filhos, papai e mamãe? Como nós vamos entender aqueles que partiram? Eu fui voluntário num site da Covid, atendendo pessoas viúvas, órfãos, pela Covid.
Me convidaram para trabalhar com esse público. Pessoas viúvas, órfãos. E a dor é muito grande. Porque como está longe o entendimento de que Kardec matou a morte. Olha o Divaldo falando isso para a gente. Kardec matou a morte. Mas muito poucos de nós, mesmo já considerando espíritas, conhecemos Kardec profundamente. E é isso que nós precisamos levar para os enlutados, os órfãos, os irmãos que perderam irmãos carnais, irmãos de família, laços de família carnal. Precisamos pensar nisso. Como que ficarão as famílias na pós-pandemia? Vamos contribuir para que elas fiquem bem. Porque precisamos de entendimento. Se não tivermos entendimento, para que isso? Para que isso? O que isso mudou em mim? O que isso pode mudar em mim? O que eu aprendi com isso? Quando eu pedi para estar aqui no planeta, nessa hora, eu pedi isso para quê? O que eu queria aprender quando eu construí isso para mim? Não sentando na espiritualidade com um técnico. Eu vou encarnar assim, eu vou... Muitos têm mesmo. O doutor André Luiz descreve isso. Muitos têm. Alguns de nós não. Os mais pequeninos, né? Falando de mim. As minhas atitudes escrevem o livro da próxima. Eu nasço com ele escrito. Por que que eu nasço com ele escrito? Porque eu sou o autor da história da minha vida, da minha genética, dos meus cromossomas, no soma, no corpo e no espírito, porque somos um espírito que construímos um corpo mentalmente para a nossa passagem. A minha contribuição com essa fala, ela vai para um caminho de reflexão. Nós não temos ainda como saber. Nós temos como modificar, trabalhar, lutar, alertar as pessoas que passou na Terra um sábio, professor Rivaio, e que ele nos trouxe um Deus de amor, que nós tínhamos medo de Deus, um Deus punitivo, que ele cria uma peste, ou que ele destrói uma Sodoma e Gomorra, porque estavam desobedecendo e ele se arrependeu de ter criado o homem, como é escrito também na história de Noé. Mas a gente pode estar percebendo isso diferente. Um psiquiatra, um professor meu de psicopatologia, ele me disse que a humanidade ela vai sacando a si mesmo, vai percebendo a si mesmo através das doenças que ela constrói. E que percepção podemos ter agora, gente? Que reconstrução nós fizemos? Olha um pouco, pera, deixa eu me perceber, sacar isso pela pandemia que nós criamos. O ser humano se percebe pelas doenças, num planeta de prova e expiação, onde, quando nós somos crianças, nós precisamos de algumas doenças. Lembro da minha mamãe me colocando ao lado de crianças com sarampo, catapora, um monte de coisa, porque tinha que pegar. Então, a doença é a base de percepção, de evolução, de reajuste. Além de reajuste kármico, reajuste espiritual, um reajuste
genético, moral, físico. O físico vai se aprimorando também à medida que eu, espírito, me aprimoro. Tudo é aprimorado na natureza, porque a natureza é amor, Deus é amor. E fomos amados nessa fase que passamos, que construímos para nós mesmos e construímos para melhoramento. Melhoramos, sim, com a pandemia. E melhoramos em grupo, a vivência em grupo, de eu usar uma máscara porque eu não quero contaminar o outro. Eu protegi o outro e me protegi também, lógico. Mas essa convivência, esse viver com, essa agitação que Allan Kardec fala na Gênese, o planeta vai ainda, lógico, a gente sabe que ele está em formação, terão alguns vulcões, sim, algumas questões geográficas, mas a maior delas será o abalo da humanidade que está nesse planeta. Oxalá tenhamos sido abalados por isso e nos melhorado emocionalmente, psiquicamente, a nossa maneira de ver o outro, de ver o mundo e de ver a nossa vida. O que eu posso fazer nesse momento é pedir uma reflexão um pouco mais profunda. E quando nós conhecermos uma família enlutada, que é a família pós-pandemia, vamos conversar. Vamos levar uma palavra de amor, de força, de carinho do Mestre Jesus. Façamos visitas. Isso é importante. Façamos ligações telefônicas, internéticas, sei lá eu. Mas é uma hora de uma união maior, de pôr em prática os ensinamentos de fraternidade, de amor de Jesus. Ah, mas ficou doente por causa disso, por causa daquilo. Não, ficou doente porque ficou doente, não interessa. Vamos agora dar as mãos. Como a veneranda falou aqui, da fraternidade. Chegou a hora. Oxalá estejamos prestando atenção nisso e não ficarmos como um número muito grande de pessoas que pensam que a pandemia é física e que matou gente. Não matou. Matou a morte. Obrigado, gente. Estejamos em paz.